Olá, aqui é o William Sampaio e hoje venho trazer para você um assunto que é muito conhecido por 10% quase da população brasileira e é conhecido num aspecto negativo da coisa. E hoje eu vou falar bastante sobre ansiedade. Ansiedade acaba sendo um assunto comum nos corredores das casas, dos prédios, dos centros comerciais, de todo o Brasil e do mundo. A ansiedade está presente em diversas fases da vida de cada um de nós. É claro que em intensidades diferentes, mas ela sempre está presente em momentos específicos da nossa vida. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas afinal de contas, o que é a ansiedade? Em um breve resumo, a ansiedade é o excesso de medo. O medo é a base da ansiedade. Eu fiz um vídeo falando especificamente do medo, aprofundando bastante nesse tema, e você pode encontrá-lo no meu canal no YouTube ou nas redes sociais. Basicamente, é importante falar que o medo é necessário para a nossa sobrevivência, desde lá dos primórdios. Na época das cavernas, não se tinha tecnologia. Obviamente, não tinha como você ir ao supermercado, não tinha como você ligar, pedir uma comida. Então você tinha que sair à caça. Esse é somente um dos exemplos aplicados aí à utilização do medo no dia a dia, na sobrevivência. Imagine você, naquela época, com diversos predadores enormes, gigantescos, com pouca capacidade física desenvolvida, ele tinha que enfrentar a sua caça para sobreviver. E muitas vezes isso não era fácil, porque ele entrava em embate corporal. Ou seja, ele tinha que ter muito cuidado e ter um instinto de sobrevivência muito à flor da pele. E da onde vem esse instinto de sobrevivência? Muito da base dele vem do medo. Ou seja, sabe aquela reação instintiva de ou luta ou corre, lutar ou correr? Ela era muito útil nessa época. Quando o homem encontrava um predador, que naquela época ele tinha como caça para sobreviver, que era muito superior a ele, que ele via que não conseguia abater, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele luta para ver o que dá, ou ele corre. E o medo era um fator principal aí. Por que eu estou falando bastante sobre o medo aqui? Porque ele realmente é a base da ansiedade. Como eu disse antes, quase 10% da população brasileira sofre de ansiedade. E pasme, isso quer dizer que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Incrível, né? E o que tem a ver essa questão de luta ou fuga, essa questão do medo com a ansiedade? Imagine que você tem uma entrevista de emprego, seu primeiro emprego. Você nunca passou por essa experiência antes. E você começa a se preparar para a entrevista, a se vestir, a arrumar seu currículo, a dar uma lida no seu currículo para ter tudo em mente facilmente, pesquisa sobre a empresa, faz tudo que o gabarito manda. Chega 30 minutos antes, você na porta da empresa, poxa, cheguei um pouco cedo, deixa eu relaxar um pouco. Só que aí vem à sua mente pensamentos como: nossa, é a primeira entrevista, eu não sei o que fazer. Nossa, mas se a pessoa não gostar de mim? Nossa, mas se eu não estiver preparado para essa vaga? E se a entrevistadora falar que eu não sou bom bastante para isso? Ou seja, você está antecipando uma coisa que ainda não ocorreu logicamente e que você não tem experiências do passado. Ou seja, você não sabe, você nunca passou por aquilo. Então não tem como você tirar referências, tanto positivas quanto negativas daquilo, das suas vivências. Ou seja, você coloca a sua imaginação para trabalhar com elementos que você já tem em mente, como talvez uma baixa autoestima, como uma insegurança, que também vem do medo, como experiências de outras pessoas que já passaram por isso e que talvez tenham te contado como foi o episódio. Você se baseia em suposições e imaginações para antecipar a situação. Você está ali vivendo antes, na sua mente, a situação. Aí você pode imaginar, mas poxa, como aparecem tantos sintomas físicos em mim se eu nunca vivi a situação? Pois é, a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Você imaginou? Para a mente é como se estivesse acontecendo. Agora vamos pegar esse mesmo cenário, você tendo vivido a situação anteriormente. Se você não teve uma experiência, uma entrevista antes dessa que você está atualmente, boa, legal, da forma com que você planejava, provavelmente você vai vir para essa próxima entrevista com uma imagem negativa, com uma expectativa negativa. Então, provavelmente você vai ficar ansioso. E no fim das contas, por que eu dei esses exemplos? Porque a ansiedade é a antecipação baseada no medo. Medo de situações que você já viveu e de situações que você ainda não viveu, mas que imagina como devem ser. Ou por elementos seus próprios, de outras áreas, de outras vivências, ou por elementos de pessoas que já viveram e te contaram, que você teve acesso. Agora essa é uma ansiedade simples, é um dos tipos de ansiedade que temos no leque do transtorno da ansiedade. Os transtornos da ansiedade variam muito em intensidade, em grau, em aspectos, sintomas. Eu já falei em outro vídeo sobre fobias,
que é um dos aspectos, que é um dos tipos de ansiedade. Fobia tem relação direta com o medo, com um trauma, geralmente. Então é o excesso de medo que antecipa, que imagina que, por exemplo, com um animalzinho você pode correr risco de vida. Essa é a fobia, a antecipação, tem ansiedade no meio. Também já falei da fobia social, que no resumo é uma timidez excessiva. Falei da agorafobia, que é o medo excessivo de ter medo, que é aquele medo que você precisa ter alguém perto de você para se sentir seguro, você tem que se sentir próximo de casa, próximo dos seus laços, dos seus vínculos, para se sentir seguro. Temos também o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que são tipos de pensamentos obsessivos em relação a alguma coisa. Como exemplo, aquela mania exagerada de limpeza, aquela mania exagerada de lavar as mãos. Também temos a síndrome do pânico, os transtornos do pânico, que eu vou dedicar um vídeo exclusivo para falar sobre. Temos também o que hoje está muito comum, muito difundido, é a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, que não precisa de um estímulo específico para acontecer, como é o caso da fobia, que precisa ali de alguma coisa específica. A TAG, ela acontece geralmente a todo momento, ou quase todo momento, constantemente na sua vida, sem ter ali um estímulo exatamente. Grande parte desses transtornos tem alguns sintomas físicos comuns, como ataque cardíaco, que é o coração acelerado, tontura, náusea, aquelas dores de barriga, falta de ar, além dos aspectos psíquicos e emocionais, como inquietação, irritabilidade, estresse, falta de concentração, sensação de estranheza. Eu nem preciso dizer que qualquer um desses transtornos impactam muito a vida, prejudicam muito o dia a dia. Imagine você com uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, presente na sua vida. Como seria sua vida social? Você, ao sair com seus amigos, se é que você sairia com seus amigos, que em muitos casos da ansiedade prejudica nesse aspecto de convivência social, você provavelmente ficaria ansioso até chegar no local combinado, ficaria ansioso até ver cada um deles no local, ficaria ansioso ver na hora passar, se está passando muito devagar ou muito rapidamente, ficaria ansioso na hora de ir embora, na hora de chegar em casa, na hora de dormir, entende? Então é uma coisa levando a outra. Outro exemplo, a síndrome do pânico, que é o conjunto daquelas sensações horríveis que parece que estão te levando à morte. Falta de ar, espasmos musculares muitas vezes, confusão mental, estranheza, agonia, a fobia social e a agorafobia que eu já falei que são muito prejudiciais. Entende? Sua vida profissional, sua vida conjugal, amorosa, sentimental, sua vida social pode ser muito abalada por qualquer um desses transtornos de ansiedade. E a ansiedade nos causa a baixa qualidade de vida, nos causa infelicidade, nos causa pobreza, seja ela em qual aspecto for, financeiro, amoroso, sentimental. Você, quando fica ansioso, quando fica antecipando coisas que acontecerão no futuro, quando você não vive no presente, você acaba tendo uma liberação de hormônios no seu corpo. Como em diversos momentos do dia nós liberamos hormônios diferentes, mas nesses casos de estresse, de ansiedade exacerbada, você libera dois hormônios que são fundamentais para o seu mal-estar e para o desenvolvimento até de doenças no futuro, que são o cortisol e a adrenalina. São eles que causam e colaboram com o seu mal-estar e com diversos outros sintomas e doenças. Pressão alta, doenças cardíacas, enxaquecas, alergias, úlceras, pânico, fobias e outras mais. Por isso, tenha bem claro na sua mente, o que acontece aqui se reflete aqui no corpo todo e vice-versa. Quanto mais hormônios desse tipo você gera, mais acontecerá aqui. Quanto mais acontece aqui episódios negativos, episódios antecipatórios, mais acontece aqui. Por isso é sempre importante falar, vigie seus pensamentos. Será que você está vivendo no presente, no hoje, no agora, nesse exato momento? Ou será que você está vivendo no futuro? Será que você está vivendo no futuro imaginando alguma coisa positiva? Ou será que você está vivendo no futuro imaginando coisas com referências do passado? Imaginando coisas com referências negativas que você nem viveu ainda? Por isso é preciso conscientizar, por isso é preciso saber o que está acontecendo com a sua própria vida. Ou você, se é um familiar, se é um amigo e notou que o seu ente, que o seu querido está ali precisando de um auxílio, que sofre muito de ansiedade, se conscientize. Conscientize a pessoa. Esse é o primeiro passo para a mudança. Como será que você está vivendo? E como você quer viver? Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso conteúdo, que é um conteúdo profundo, mas que precisa ser falado, precisa ser conscientizado. Deixa aqui embaixo os comentários falando se você gostou ou não. Deixe o seu like também para eu saber se você curtiu esse vídeo.
Dê mais sugestões de temas para eu trazer para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, que são as notificações, para assim que eu lançar um vídeo você receber na mesma hora. E divulgue, mostre os vídeos para quem você acha que precisa ver. Então eu te vejo numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Fique ligado e até mais.